Então, presencialmente e para quem está assistindo na internet, o projeto Desmitificando o Direito está começando. Quero agradecer a Livraria Saraiva, que ao longo desses 9 anos só tem melhorado, né, nos dando mais conforto com a estrutura, não deixando vocês ficarem em pé e fazendo que o projeto seja divulgado em mais de 100 mil exemplares dessa revista Almanac, que é uma revista produzida por eles mensalmente e que as pessoas ficam tomando conhecimento que o professor Ricardo Aroni, por exemplo, está contribuindo conosco. O tema da palestra é Desmitificando o Direito. Então, o projeto Desmitificando o Direito apresenta direitos fundamentais, hermenêutica e teoria do caos. E o professor Ricardo Aroni, vocês muitos já conhecem, mas eu vou apresentar ele brevemente. É pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é atualmente professor titular da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é diretor e sócio majoritário do escritório Ricardo Aroni, advocacia e consultoria jurídica, mais pesquisador que advogado, mas é um grande consultor, parecerista, e um grande autor também, né, baseado na linha de pesquisa dele, que é a teoria do caos. E para nós é uma satisfação muito grande poder oportunizar esse debate, sempre contar contigo para tudo que é coisas novas, né, como até as neurociências que a gente já tratou aqui e que também está disponível na internet. E é mais um ciclo que a gente começa hoje e que eu espero que vocês aproveitem. Então, contribuam com perguntas, participem, que a gente está aqui para poder desmitificar mesmo, né? Tirar esse distanciamento do direito e fazer com que, tanto aqui como lá, as pessoas sejam sensibilizadas. Então, nunca desmereçam a pergunta de vocês, porque a pergunta de vocês pode ser de alguém que está assistindo na internet. Então, passo a palavra de imediato, fico muito feliz. Os livros do professor, tem várias editoras, mas uma das principais é a Livraria do Advogado, e está disponível aqui na Saraiva. Então, passo a palavra. Obrigada, professor, mais uma vez por estar aqui. Primeiramente, quem tem que agradecer sou eu. Eu não sou alvo de agradecimento. Eu agradecer. E, em primeiro lugar, a Carmela. Carmela, que eu tive o prazer de ver nos bancos da faculdade. E é um dos orgulhos, eu acho, da PUC, uma lutadora pelo direito que seguiu um caminho para bem além das matrizes tradicionais dos operadores jurídicos, sem nunca ter se afastado também da vida acadêmica. Já defendeu o mestrado, né? Já defendeu o mestrado, enfim, apesar de querer dar o nome do filho a filósofo metafísico. Vou aplaudir muito, mas, não obstante, Carmela é uma pessoa muito especial, muito importante para toda a contemporaneidade do que vem se fazendo no direito no Brasil. Ela desenvolve um papel maravilhoso, essencial e, em especial, a minha admiração por ela só consegue ser superada pelo afeto. Eu tenho que é uma pessoa muito especial para mim. Eu quis cumprimentar justamente a Carmela e separado do jornal, porque eu acho que o jornal, 9 anos, já 9 anos, de um belo caminho. Então quero agradecer ao Estado de Direito. Me lembro minha participação nos primeiros exemplares ainda do jornal, engatinhando, mas o qual todos nós, eu, Faquinha, Pepedinho, Paulo Lobo, para ficar na seara do âmbito que nós vamos tratar hoje aqui, que é o direito privado, sempre soubemos que não era uma aposta, era um jogo tranquilo já, que o Estado de Direito era um projeto que ia dar certo. E em terceiro lugar, eu só posso agradecer a Saraiva, que eu tenho todo o carinho do mundo. Um dos meus últimos trabalhos, os comentários da Constituição, junto com o Canutini, com o Gilmar Mendes, saiu pela casa aqui, e vem sendo surpreendentemente um sucesso editorial. Isso é uma coisa rara no direito, né? Mas que a gente deve a uma editora do naipe do que é
a Saraiva. Não vou estender demais, porque a gente tem muito o que tratar na temática que se louvou circunscrever para o nosso diálogo hoje. O que nós estamos falando? Deixa eu começar por fazer por me prefaciar nessa cartografia de incerteza que vai ser costurada pelo modesto discurso de talvez intransigente, mas sempre inconformado, de um civilista, enfim. Portanto, a minha fala vem a partir do direito privado, com os pés fincados na contemporaneidade. Nós falamos por um lado, direito privado, e, portanto, daquilo que é circunscrito por Jean Carbonnier como sendo os três pilares da vida em sociedade: o contrato, a família e a propriedade. Por outro lado, a estrutura de racionalidade que imanta tudo isso e, portanto, gera um paradigma dentro daquilo que é a leitura desse direito privado, uma travessia muito paradoxal nesse arco histórico que vai da codificação lá em 1916, para ficarmos no Brasil, a 1988, período da sua constitucionalização, e para além de falar de direito privado e, portanto, de Constituição, dos desafios de um direito civil no âmbito do Estado brasileiro, falarmos de 4 pilares que, em larga medida, que chegam repleto de fetiches dentro do direito, em especial do direito privado, que é a política, a ciência, o direito e a economia. A primeira questão que, para abrir essa cartografia que nos propusemos a tratar aqui com vocês, importa em cada um de nós aqui se perguntar qual o papel do direito civil num Estado social. Isso é importante de nós nos perguntarmos, porque, e boto luvas, já que estou falando de dentro da Saraiva, que é uma das principais editoras dos manuais, mas, enfim, quando nós nos debruçamos sobre os malfadados manuais de direito civil, é surpreendente o que encontramos daquilo que a denominada doutrina, que eu tenho muita restrição também ao termo, porque afinal de contas, quem é que lê doutrina? Quem quer ser doutrinado, né? Espero não ser o caso de ninguém aqui, né? Acho que todo discurso deve ser um discurso libertário, um discurso que construa pensadores cientes da sua liberdade individual e liberdade de pensamento, mas justamente dialogar com as raízes do direito civil, e é para isso que começamos a olhar quando falamos na manualística, importa em olhar para a questão da autodeterminação. Esse é um ponto-chave dentro do direito civil. De novo, vou repetir o termo fetiche, porque é um fetiche dentro do próprio liberalismo, e talvez seja o elemento que, na mesma medida que é o mais insensado dentro do direito civil clássico, é o mais amputado dentro dele. Se não, vejamos, quando falamos de direito civil, voltando de novo a dialogar como um espelho aos manuais, e invoco a figura do espelho com uma percepção muito do Mayakovsky, né? Mayakovsky, vocês devem conhecer, diz que a arte não é um espelho que reflete o mundo, mas um martelo para moldá-lo. O direito civil, em primeiro lugar, nasce moderno. Esse direito civil a partir do qual
nós nos propomos a tratar e que se entranha nas nossas vidas diariamente, seja a partir, vamos singelamente falar do contrato da família e da propriedade, ele nasce moderno. Ele não tem raízes romanas. Pode dialogar, de algum modo, uma ressignificação intensa de historicidade, no melhor sentido que o Foucault usa para ter, mas já mesmo numa perspectiva marxista de historicidade, não de historificação cartesiana, esse direito civil que tratamos não tem nada a ver com aquele direito de guerreiros e pastores de ovelha que atravessou Roma. O direito civil moderno, ele nasce fruto da Revolução Científica. Vamos lembrar que é impensável eu falar em direito civil sem a noção de individualismo, que não existe na história ocidental antes do humanismo e que, portanto, é impensável antes da Renascença. Imagina falar em propriedade privada para um romano, isso era impensável, né? Ou para um grego, é uma noção sem sentido, é que nem eu perguntar o Estado Civil do número 5, é uma pergunta sem nexo para um romano, mas ganha todo um sentido para o moderno, pois ela se edifica na esteira da construção de um Estado, que é o caso do Estado liberal. O liberalismo abre as portas da modernidade política do Ocidente, com um direito extremamente compromissado, com uma nova figura para o qual o Leviatã há de ser seguro, mas uma figura completamente nova que emerge dentro da sociedade, que é o mercado. O mercado que, para conseguir se desenvolver de um modo bem sombrio, uma Lilith ao lado do Leviatã, vai demandar um afastamento completo da esfera pública de dentro da esfera privada. Ou seja, aonde antes havia uma pangeia que não conseguíamos identificar o que era público ou o que era privado, antes da Revolução Francesa, ou da Revolução Americana, ou da Revolução Inglesa, das revoluções liberais, não é? Percebam? Deixa eu citar Luís XIV. L'État c'est moi, les lois c'est moi, les droits c'est moi, qu'est-ce que c'est moi? Ou seja, diante do Leviatã pré-moderno, o que é público e o que é privado? Vamos lembrar que até as vésperas da Revolução Burguesa, em França, até as vésperas da queda da Bastilha, era conhecido o direito às primeiras núpcias dos nobres por toda a Europa. Ou seja, as mulheres, quando casavam nas terras dos nobres, a primeira noite era com eles. Pergunto para vocês, quando nem a liberdade da escolha sexual era possível, o que é público, o que é privado? Imaginem agora falar em propriedade. Qual era o limite da propriedade privada diante do Leviatã? A própria noção de propriedade privada, como vocês estão vendo, diante do direito absolutista, é uma noção subversiva ao próprio poder do rei. Então, falarmos de direito civil nos modos que nós compreendemos hoje, nós modernos ou pós-modernos, como é o nosso caso, eu sou moderno, eu sou velho, mas vocês pós-modernos, é verdade, eu sou de uma época em que fumar era bonito e fazer outras coisas era feio. Hoje em dia, essas outras coisas é bonito e fumar é feio. Mas bem, eu sou de outra época, como vocês podem ver, mas não quer dizer que eu vou falar do direito dessa época, como alguns colegas meus costumam fazer, né? E parece não ver Cronos lhe devorar, né? O tempo passar diante dos seus olhos. Mas então, retomando, o direito civil, na regulação desses três pilares, na dicção do Jean Carbonnier, ele vai modular algo completamente novo, algo completamente revolucionário. E isso está na esteira de um paradigma, que é o paradigma moderno. O paradigma moderno, pelo feixe do iluminismo
que vem na esteira da Revolução Científica, vai nos construir a era da razão. Para ficarmos com a fala de um filósofo que abre a modernidade dentro das suas reflexões, que é Descartes, René Descartes. Né? Cogito ergo sum. Não sou mais porque sou filho do desígnio sagrado de uma mão divina. Agora eu sou pela razão. Né? Por que eu existo? Porque eu penso. Eu sou filho da minha racionalidade. A razão se torna a nova divindade. Como diria Nietzsche, o homem matou Deus. Né? Eu sou mais manso que o Nietzsche, é óbvio, então eu costumo dizer que o homem deixou Deus desempregado. Né? A fábrica de ontologia do mundo, que era a religião, muda de lugar para uma nova religião, que é a ciência, né? Que ocupa esse espaço de verdade de um modo voraz, né? A ponto de descartar aquilo que até então era entronizado dentro da sociedade, que era o senso comum, né? A partir do método senso comum é desprezado, né? O novo é o bom, o ancião, né? O conhecimento da tradição é algo ultrapassado, é algo vencido, e como vocês veem, um novo paradigma ocupa o espaço europeu. E até hoje o nosso pensamento é ocidental, judaico-cristão europeu. Não é? Infelizmente, como vocês vão ver, a história do direito civil brasileiro começa em 1808, quando a Europa atraca no Brasil. Afinal de contas, os antepassados da nossa família, propriedade de contrato, não são Tapuia, não são Guarani, não. Eles foram edificados em Europa, não é? Bem, daí eu já, assim que possível, eu começo a falar dentro de Terra Brasília, né? Falar em linguagem tupiniquim, mas me desculpem se a minha fala tem algum sotaque francês, alemão ou inglês nesse momento, mas é porque é à luz desse pensamento que o nosso direito civil vai ser gestado, vai ser construído, vai ser enfechado e mitificado. Não é? Nós herdaremos mitos da Europa e em especial do Iluminismo. Dentro deles, a chamada neutralidade do direito civil. Não é? É um mito que até hoje é presente, né? Da neutralidade do juiz, né? Tanto que o juiz começa a decidir muito, hoje em dia levanta no dedo para chamá-lo de ativista, né? Seja lá o que for um juiz passivo, né? Estou para tentar entender o que possa vir a ser isso, mas enfim, como vocês veem, até hoje provoca alguma agitação a hermenêutica, né? O espaço de reflexão sobre a norma jurídica. Não era assim no nascimento do direito civil. O grande papel da codificação era apaziguar esses corações medrosos do Leviatã, que chegava faminto do período anterior, do absolutismo, para asfaltar a novidade que seria a República Moderna. Né? Nesse sentido, o direito civil, portanto, ele precisa construir instrumentos para sanar aquelas lacunas que são deixadas pelo novo discurso econômico que vai construir a estatalidade europeia. Como vocês lembram, espero que todos tenham tropeçado nas suas vidas acadêmicas, dependendo da área em que trabalham, ou até mesmo no colégio, o Adam Smith, né? A famosa obra The Wealth of Nations, né? Onde se vê claramente a nova razão de Estado para a modernidade, bem apontando para o sentido daquilo que o Benjamin Constant fala no seu discurso para os jovens, né? A liberdade dos antigos era a liberdade de ir e vir, a liberdade de nós modernos é a liberdade de fazermos as nossas escolhas e os direcionamentos políticos da nação. Essa fala, toda essa construção tem por base uma estruturação econômica que é desenhada por Adam Smith. Qual é a grande novidade que temos aqui? O freio ao Leviatã. O grande amuleto ao Leviatã, edificado por Montesquieu, na obra do Espírito de Loire, né? O Espírito das Leis, uma obra fundamental ao iluminismo europeu e ao nascimento da República Moderna.
e que vai edificar a noção de Estado tripartite, que é a chave para tudo isso que nós estamos olhando. Mas voltando ao Adam Smith, o que o Adam Smith vai dizer com base em tudo isso? Que nós precisamos retirar o Estado da economia para que a nação seja saudável, porque sem o Estado lá, a riqueza circulará livremente na sociedade. Essa é a proposta liberal, essa é a proposta do iluminismo. Portanto, qual é o papel do Estado? Fazer somente o que a sociedade queira que ele faça. O que dirão os, em meio ao sangue das guilhotinas e de cabeças reais voando pelas ruas de Paris? Laissez-faire, laissez-passer. Esse é o grande papel do Estado. Não fazer nada. Ser Estado polícia. Porque... interlocução do choque com a nossa fala. Não sendo sirene, tá bom. Alguns anos atrás haveria. Bom, mas dizia eu, então o compromisso desse Leviatã, e é revolucionário para a época, o liberalismo é revolucionário para a época, é manter o status quo. Isso é revolucionário. Eu dou um freio ao rei, que percebam que o princípio da legalidade emerge como, como é que eu poderia dizer, eu acho que a figura, para mim direito e literatura não é mais uma baia cartesiana do pensamento jurídico. É um modo de racionalidade para muito além da razão moderna. E como tal, eu costumo me valer dela para estruturar o meu pensamento. E me permitam então aqui, para falar um pouco do princípio da legalidade, nessa matriz, puxarmos a figura de Ulisses, quando os argonautas, sedentos de curiosidade, abrem o saco de ventos que Éolus deu a Ulisses para que o Argos fosse soprado de volta a Ítaca e ele voltasse aos braços da amada Penélope. E os argonautas abrem, no meio da noite para ver o que tinha ali dentro e se perdem. E o único modo então agora de voltar para Ítaca, saber aonde estava a Ítaca, era ouvir o canto da sereia. Porque naquele rumo se encontrava a ilha de Ítaca. E como vocês sabem, as sereias atraíam com seus cantos os marinheiros para que as naus fossem atiradas às pedras e eles devorados. O que Ulisses fez? Coloca cera no ouvido de todos os seus marinheiros e pede que o amarrem no mastro para que ele escute o canto da sereia, dê a indicação para os argonautas, mas que não seja possível a ele jogar o navio nas rochas. O princípio da legalidade, com o medo do poder clássico que havia para essa nova figura que era o cidadão, convenhamos, até então eu só tinha vassalo, je ne suis citoyen, je suis vassal. O cidadão é uma figura nova que emerge, e emerge com medo do Leviatã, emerge com medo do Estado. Então nada mais natural que a partir do princípio da legalidade, o Leviatã seja amarrado ao mastro do navio. Bom, preso o público dentro do público, ou seja, o Leviatã lá preso no 7º círculo do inferno de Dante, e quando ele se propor a se colocar para fora, Cérbero, com suas 3 cabeças, executivo, legislativo e judiciário, guarda esse portal, e eu, com o amuleto dos direitos fundamentais de primeira dimensão, nasce o constitucionalismo moderno, devolvo aquele demônio às profundezas. E na sociedade, na esfera do privado, na burguesa esfera do privado, a economia se move livremente, de um modo, uma mecânica racional dada por Adam Smith na lei do mercado, lex mercatori, oferta e procura, afinal no mercado todos são iguais. A mecânica desse mundo de segurança edificado newtonianamente, é claro, o modelo newtoniano, edificado a partir da teoria da relação jurídica, que cria um filtro artificial da vida para dentro da codificação. Eu deixo de ser um homem, eu passo a ser sujeito de direito. Então, as minhas aspirações agora importam num feixe de direitos subjetivos de expulsão que constroem essa nova figura que é o indivíduo, O individualismo agora é pungente, outrora impensável, e que vai circunscrever o mundo da vida
enquanto uma vida qualificada ou uma vida mundana que não tem acesso ao direito. Ou seja, eu retomo o homo sacer, né? Daquele mesmo modo que o Agamben falava, olhando para a Grécia. Um homo sacer, será que isso é possível dentro da mecânica liberal? Claro que sim. Porque aquele que não ocupasse um dos 4 papéis que a codificação desenhava para a vida burguesa, para esse mundo de segurança, que era o marido, o contratante, o proprietário e o testador, poderia passar ao longo da sua vida inteira sem cruzar pelo Código Civil. Mas calma, ele tinha um código inteirinho para ele, o Código Penal. Não é? Portanto, se constrói um direito privado que só anda no asfalto, não sobe morro, não conhece a verdade da vida, que acontece por fora das suas muralhas. Para aqueles que acham que eu estou sendo talvez ácido demais com a visão, para ficarmos com os autores da casa, da Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues e esses outros, né, vamos chamar de pensadores, cuja profundidade é de um pires, a gente vai poder perceber que o código constrói, enquanto sistema fechado, uma regulação artificial da vida. Primeira coisa, a teoria da relação jurídica. A teoria da relação jurídica vai querer me dizer quem é homem. O homem para o Código Civil não somos nós, é o sujeito de direitos e obrigações. Enquanto eu não sou sujeito de direitos e obrigações, eu existo para o Código Civil dentro da teoria da relação jurídica clássica? Não. Não. E isso vai se refletir ao longo de toda a codificação. Se não, vejamos, vamos começar a fazer uma homenagem para o meu pai, que sempre trabalhou com direito de família. Então vamos começar pelo direito de família. Até 1988, por exemplo, a figura concubinária, ela cabia muito mais nas páginas de Jorge Amado, como a Teuda e Manteuda, do que dentro de uma sala de audiências de uma vara de família, cujo espaço de acesso lhe era negado. Né? Essa mulher, pela ausência do reconhecimento civil da sua condição familiar de casada, a ela, que já tinha negado a independência econômica no mercado de trabalho, cuja conquista ainda é uma promessa, convenhamos, com todos os avanços que a mulher teve até hoje nos grandes cargos, o homem recebe mais que a mulher, o que é absurdo. Imaginem-se aquela época e afora essa quadratura de direitos dados pela família, lhe era negado desde qualquer acesso a bens que ela não tivesse concorrido para aquisição patrimonial, ou seja, com dinheiro, não é com ajuda, com carinho, criação dos filhos, 50 anos de um projeto de vida em comum, não. Dinheiro, tem recibo, não tem partilha. Alimentos, não é casada. Mas o filho concebido fora da relação de casamento, que era o sinônimo de família, para o modelo parental do Código Civil, da matriz codificada, ele tinha uma alcunha, ele tinha um estatuto próprio de bastardia. O Código Civil lhe designava como filho ilegítimo. E diga-se de passagem, o pseudo novo Código Civil, que de novo nada possui, que nos chegou aqui em 2002, surpreendentemente, buscava retomar, claro que foi declarada inconstitucionalidade, mas buscava retomar essa nomenclatura. Perceba-se, a própria posse de estado de filho do menor, dentro desse modelo de direito civil, lhe era negado. Era vetada a investigação de paternidade por menor contra homem casado, a não ser que ele admitisse em ser investigado. Isso vigiou no direito civil brasileiro até 1968. 8 ou 7? 8. Até 1968. Né? A chamada concubina, portanto, a ela destinado tão somente um vácuo. O que se pode citar como acesso a ela nos tribunais é uma jurisprudência miserável do Supremo Tribunal Federal, cuja sensibilidade todos vocês conhecem. Imaginem a sensibilidade disso em 1974, em pleno governo Médici.
quando cria uma súmula dizendo que, olha, vamos mudar um pouquinho a situação do concubinato. Se até a empregada doméstica, se até a empregada doméstica, na ruptura da relação trabalhista, tem direito a uma indenização pelos serviços domésticos prestados, vamos estender isso à concubina. Olha como o Supremo é bom, sensível. Então, construir essa cláusula dosa, vamos chamar assim, né, com uma súmula, que era o único espaço de tráfego jurídico para a chamada, hoje, união estável. Quando então concubinato, que ainda existe, sem a condição de concubinato espúrio, né? Apesar de podermos ainda, na abertura da família contemporânea constitucionalizada, podermos retomar a discussão do concubinato espúrio a partir das famílias sucessivas. Leia-se Mr. Catra e etc. Né? Enquanto contingência de um mundo real, que acontece nas portas de uma codificação, e não no umbigo dessa codificação. Não é? Código não nasce código, código se faz código na vivência de uma sociedade. Bem, isso não fica só no direito de família. Vamos para o direito das coisas. Relação jurídica real, aqueles que trabalham com direito, vão pegar o discurso técnico do século XIX, da École, da Escola da Exegese, do Código Napoleônico. O que nos dizia a partir da dicção de Savigny? A relação jurídica real, e o direito das coisas regulava a posse das relações jurídicas reais. Relação jurídica real se constitui, aí a oponibilidade erga omnes, por uma relação entre o titular e o bem. Pois bem, quem não é titular existe para o direito das coisas do direito civil clássico? Meus queridos, vamos àquela volta do presídio central ali, no miolo de Porto Alegre. Aquilo chama Volta da Cobra. Um monte de família da brigada mora ali. Poucos não. Eles têm título de propriedade. Ou aquilo é área verde do município? Hein? Vamos subir a Vila Cruzeiro. Aquelas famílias que estão ali, eles têm título de propriedade? O imóvel tem matrícula? Ou eles compraram a chave? Tem contrato de gaveta? Não é isso que a gente ouve na Defensoria Pública? Essas pessoas podem propor uma reivindicatória nos moldes tradicionais do direito civil clássico? Sem título? Elas existem para o direito das coisas do direito civil clássico? Se eu não tenho propriedade, eu não tenho patrimônio. Perceba que quando eu chego no direito das obrigações, vou citar Poitiers, sou eu. Poitiers, o maior nome do direito das obrigações europeu do modelo clássico. Não queria que eu citasse Maria Helena de Nilo. É a autora da casa, não posso criticar. Não, Real é autor da casa. Estou frio. Vou ficar mudo. Bom, sim, eu vou ter que admitir que a teoria tridimensional do direito não é de Aristóteles, é dele. Mas enfim, vamos voltar aqui. A obrigação para Poitiers é um vínculo jurídico de natureza patrimonial. Bom, e se não for patrimonial? Se eu não tenho patrimônio, como é que eu me obrigo patrimonialmente? Bom, se não for patrimonial, a natureza dele é de obrigação natural. Pasme, a gente estudava isso na minha época de faculdade, ainda na época da repressão. Tinha obrigação civil, tinha natureza patrimonial, quando não tinha, era obrigação natural. Qual é a diferença? Obrigação natural não tem cogência, eu não posso levar a juízo, eu não posso exigir. Vem cá, existe? Existe? Então, não. Então, aquela pessoa que não foi pessoa no direito de família, não foi pessoa no direito das coisas, ela é pessoa no direito dos contratos?
Não é que pelo próprio regime da propriedade privada, eu não preciso. E a resposta está em 1848, já dada por Marx e Engels, e eu não sou marxista, apontando para mais-valia da propriedade privada, dos meios de produção como núcleo de falibilidade do mercado. E Marx era um iluminista. Marx acreditava em verdades, coisas que nenhum de vocês mais acredita, nem eu. Bem, ele é pessoa no direito dos contratos, como vocês estão vendo. É sujeito ou é sujeitado? No próprio direito das obrigações, e isso se repete até hoje. Vamos olhar para a responsabilidade civil, para não falar do direito de danos contemporâneo. A responsabilidade civil dentro do aspecto clássico. Me permitam citar, não vou dar o nome, mas já dou a pista. É uma pessoa que foi senador pelo estado do Rio Grande do Sul, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Não preciso dizer o nome, só tem um. E que eu admiro demais. Há alguns anos atrás, menos de 10 anos atrás, essa pessoa já aposentada, claro, em Brasília, no falecido restaurante do Tênis Clube, não existe mais o restaurante do Tênis Clube, que era maravilhoso em Brasília, deu uma janta para amigos, que na época pagou caro, foi R$700 na época. R$700 era muito dinheiro. Ele pagou sozinho, vinho francês, enfim. E deu um cheque, foi da agência Banco do Brasil, Senado Nacional, Congresso Nacional, conta que ele mantinha desde a época de senador. Cheque por ego do banco, é claro, uma figura maravilhosa, não se imaginaria não ter crédito no banco, tem um lastro patrimonial invejável, a pessoa de quem eu estou falando. O cheque voltou, a linha 13, insuficiência de fundos. Erro do banco. Pois bem, gerente do restaurante ligou com toda a cordialidade. Essa pessoa foi até o restaurante, resgatou o cheque, trocou o cheque. Naquela época se usava cheque, ainda não tinha um dinheiro de plástico como hoje. Bom, o cheque foi trocado e ele acabou propondo uma ação de dano moral contra o Banco do Brasil. Senador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa ação tramitou até o Supremo Tribunal Federal. De quanto foi a condenação do Banco do Brasil? Pelo dano moral? R$1 milhão. R$1 milhão. Isso é fato. Corta, que agora eu vou fazer criação aqui, historinha da carochinha. A figura não é senador, não é ministro, não. Ele é faxineiro do Congresso Nacional, aquelas empresas terceirizadas. Não, ninguém está imaginando que ele mora na asa sul do plano diretor. O sujeito mora em Brasilândia, só falta andar 2 horas em nome de jegue para chegar em casa. Num barraco alugado em Brasilândia. Você sabe que a terra tudo lá é de rico goiano. Bom, né? Bom, vamos supor que o nosso amigo não está no restaurante do Tênis Clube, no restaurante internacional. Não. Ele foi pagar o aluguel do barraco. Pagou R$700 de aluguel, pode ser? Pode, né? Razoável. É caro, cara. É caro. Nós estamos falando de Brasília. É isso que ele vai pagar. 2 cômodos. Ele, a mulher, os 16 filhos. Isso que tem televisão. Bom, o médico disse assim, para parar de ter filho, compra umas Havaiana e dorme com o chinelo. A mulher engravidou mais 2 vezes, ele voltou para reclamar, né? Ela disse assim, mas doutor, essa história do chinelo de dedo das Havaianas não funciona. Disse, claro que funciona, mas o tu não podia ter cortado o fiozinho que junta os 2 chinelos. Bom, dizia eu, o cheque que ele pagou o aluguel volta. Pergunto para vocês, ele vai ser contratado com toda a delicadeza do mundo, ou nós vamos ter um advogado picareta, de imobiliária pequena e picareta, contatando ele já de cara, cobrando multa, cobrando honorário de advogado que ele não poderia cobrar, o ameaçando ou não?
E ele vai lá, vai trocar o cheque com toda a humildade do mundo, vai tomar cascudo da mulher, né? Porque ele tem quase que criar a lei João da Penha, né? Porque ele vai apanhar quando chegar em casa, né? Como que voltou o cheque? O que tu fez? Mas como que eu fiz? O banco errou. O Banco do Brasil não erra. Tu gastou aonde o dinheiro? Ele não vai conseguir explicar. Bom, e ele vai acabar entrando com uma ação de dano moral contra o Banco do Brasil. Quanto vai ser essa condenação? Vamos combinar o seguinte: se o advogado conseguir 5 mil reais, a gente levanta uma estátua em praça pública, como diria o nosso cliente, uma estalta para ele, né, com direito até a chafariz fazendo pipi no meio da praça. Bom, por quê? Por quê? O que diz a nossa jurisprudência sobre dano moral? Na fixação do dano moral, o julgador tem que atentar para a possibilidade financeira do agente do dano, não é isso? Não é isso? A gravosidade do dano e a inserção social da vítima, não é isso? Trocando em miúdos, como diria meu saudoso professor Jacques Derrida, desconstruindo. O que ele quer dizer? O que a jurisprudência está me dizendo? Não é que rico tem menos dignidade, rico tem mais honra do que pobre? Bom, queridos, sujeito não foi pessoa no direito de família, não foi pessoa no direito das coisas, não foi pessoa no direito das obrigações, não foi pessoa no direito dos contratos. Ele vai ser pessoa no direito das sucessões? Essa pessoa existiu e não existiu. Porque não é? A única coisa do sistema que pendia como uma espada sobre ele não era o Código Civil. O Código Civil ele nunca viveu, era o Código Penal. Esse sim estava aberto para ele. Percebam que o direito civil, no modelo tradicional, com todo esse fetiche clássico que o imanta e que até hoje nós vemos nas páginas dos manuais como se aquilo se propusesse a ser o direito civil contemporâneo e não é, por isso que paradoxalmente a manualística não tem a menor identidade com a jurisprudência, e percebam que vocês não vão ver um manualista citar uma ementa, um acórdão, porque é muito distante o espaço de fala entre eles. Esse direito civil, ele faz parte da história. Nós não vivemos mais esse direito privado, ou pelo menos não com toda essa todo esse espaço de inserção, de incidência, não obstante sístoles e diástoles, como nós vamos ver, que ocorram. Mas percebam que esse direito civil codificado, ele respondia a um papel de um Estado mínimo. Laissez-faire, laissez-passer. Quem quisesse se organizar para além disso, fazia através da mecânica do contrato da família e da propriedade. Não é? Naquele alto esforço do homem liberal, quando então, quase que pensado como solto na selva do mercado, como um Tarzan, né? De mão com uma macaca chita, não vão suspender meu time de novo, né? Com a macaca chita, e se criando como um herói, muito diferente do homem contemporâneo, que distintamente do Tarzan está muito mais para Homer Simpson, né? É verdade. O direito civil, portanto, para pegarmos o manifesto do Partido Comunista, que eu já apontei aqui, em 1848, na própria metade do século XIX, quando aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu homenagear a data, né? A gente estava brigando com o Pica-Pau contra o Império, em plena Revolução Farroupilha, também estava tendo revolução na Europa. Uma revolução social, porque a Europa tremia com base na exclusão social. Tanto que todos os outsiders desse sistema já começavam a ser, com
pagos pelo Estado para deixarem a Europa e vir fazer a América. Não é? Nós assistimos a América ser colonizada, África, Austrália, e vamos entrar ao século XX com a América recebendo ondas de imigração. Idem a África, Oriente Médio, enfim, não é? Né? Esse espaço de outsiders tentando se reencontrar. Mas mesmo assim, isso não reduziu a pressão econômica que acontece na Europa. Não é? Paris, por 3 vezes, vai se reconstruir, né? Corbusier vai abrir aquelas avenidas lindas, largas, que a gente conhece de Paris, em detrimento às antigas ruas curtas que eram fechadas pelas carretas desde a época da Bastilha, pois Paris incendiou 3 vezes pelas revoluções sociais das comunas. Todo o Estado estava sendo repensado. Né? Percebam que o Estado mais conservador, com a família real mais antiga da Europa, que mais tinha se preservado no poder até então, que eram os Romanov, vão entrar em 1917, mantendo uma Rússia czarista e vão sofrer uma revolução no seu quintal. Né? Stalin vai mandar decepar todo mundo, inclusive o mago da corte. Ninguém se escapa, né, da fúria da revolução, a não ser quem mudou mesmo que para nada mudar. O que acontece então ao final do século XIX e em especial a entrada do século XX? Uma profunda alteração no Estado, não é? Então percebam que a coisa é tão forte que a igreja, que não pode se aliar ao lado do marxismo, vai dizer que a religião é o ópio do povo, não é? A própria Igreja Católica vai lançar uma encíclica que se chama Rerum Novarum, que vai dizer que mesmo sobre a propriedade privada, chamada lá na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de sagrada e inviolável, a Rerum Novarum vai dizer, mesmo sobre a propriedade privada, pende uma hipoteca social. Começam a se abrir as portas dos chamados direitos fundamentais de segunda dimensão. Não por outra razão chamados de direitos sociais. E o Estado começa a mudar o seu papel. Começa a se tornar um Estado intervencionista. Que vai ter muitas matizes, que vão ter muitas facetas, que vão ir desde o New Deal de Roosevelt, enfrentando a Grande Depressão, em especial com o crack da Bolsa de 29, um Estado tão intervencionista, que vocês vão lembrar da Lei Seca, né? Alimentou a máfia com o seu intervencionismo. Mas também, na Europa, nós vamos ver emergir o Reich. Todos eles como Estados de Direito. Não é? Vamos lembrar que, por incrível que pareça, eu vou chamar totalitarismo com a perspectiva contemporânea que eu tenho hoje, porque a perspectiva da época da teoria pura do direito, o nazismo era um Estado democrático, era um Estado de direito, muito mais do que o Estado novo do Getúlio Vargas. Não é? Hitler foi eleito, não deu golpe, ele foi escolhido pelos alemães. O que mudou, então, para poder gerar o fascismo, o nazismo, enfim, todos esses extremos também do stalinismo, do maoísmo, do Estado Novo, do peronismo, não é? De nós vermos até hoje o presidente do Estado vizinho está falando com mosca e passarinho, ou não viram essa do Maduro, que se comunica com o Hugo Chávez falando com um passarinho de manhã. Ou seja, está presente. Né? Na América Latina, o Estado intervencionista se vestiu com uma roupa muito própria, que se chama populismo, não é? Onde o messianismo é muito mais exacerbado. Mas em todos os Estados intervencionistas, até quase por uma carta branca que a sociedade acaba dando, há um messianismo muito forte dentro dessas figuras. Né? O Führer encara uma figura messiânica muito forte. Vamos lembrar Karl Lahrens, né? Um dos grandes nomes do direito privado, que foi ministro da Justiça do Reich. Ele dizia,
qual é o papel do jurista ao interpretar o direito. Ele dizia isso olhando para o Kelsen, lá para a teoria pura do direito, né? Resolver as deformidades e iniquidades da lei tendo em vista as finalidades do Estado ariano, que são dadas pelo Führer. Karl Larenz. Carl Schmitt, o ministro anterior, não era diferente. Né? E também um nome peso pesado, criou o direito administrativo. Não é? O direito administrativo nasce com Carl Schmitt, ministro do Hitler. Né? Calamandrei, que os processualistas adoram citar, era o ministro da Justiça do Mussolini. Por isso que ele fala de um juiz forte que intervém dentro da sociedade. Ele está falando do juiz do fascismo italiano. Defeite. Né? Daí o machado com as toras de madeira em volta do cabo, para dar força, que era a noção de interesse público. Esse novo Estado intervencionista, ele tem um paradigma, que é o bem comum. Tudo justifica a intervenção para repor a igualdade material da sociedade à luz do bem comum. Mas o que é bem comum? Aí vocês vão me dizer, eu já tenho os direitos fundamentais de segunda dimensão para me desenhar o que é bem comum. Só que aqui é a própria percepção daquilo que aqui no Brasil soa como novidade, quando um José Afonso da Silva, parecendo que está escrevendo no início do século XX, vem falar de norma programática. O papel dos direitos fundamentais, quando então, eram o de normas programáticas. Por quê? Porque o modo de intervenção do Estado dentro da sociedade era a lei. E o Estado intervencionista, o que faz para intervir? Legisla. E ele, quando começa a legislar, não para mais. Vamos chegar no Brasil para a gente conseguir enxergar isso bem. Eu tenho o Brasil do liberalismo, que não tem esses moldes burgueses citadinos que eu desenhei aqui para vocês na Revolução Francesa, mas tem os seus próprios. Né? O Brasil de 1889, o Brasil que constrói a República, vai viver duas repúblicas da espada. O Brasil gosta de ditadura, sempre gostou. Né? Nossa própria esquerda não era uma esquerda democrática na época do golpe. Também não era. Não estou aplaudindo a direita, muito pelo contrário. Eu lutaria ao lado da esquerda. Né? Como resistir ao lado da esquerda. Agora, democrática não era. Não era ideia de pluralismo e vertência democrática que eram vividos quando então. Mas percebam que a nossa primeira república é inaugurada por dois militares, General Deodoro e General Floriano. Perdão, Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Estou rebaixando as patentes dos homens. Só depois que eu vou entrar numa república civil, que é conhecida como a República do Café com Leite. Percebam que, de novo, por que café com leite? Eu reintronizei a estrutura com o interesse da terra como elemento fundamental. Porque qual é o grande ciclo que o Brasil está vivendo? O ciclo do café. Como outrora viveu o da borracha, o da cana-de-açúcar, o do cacau. Portanto, a aristocracia em torno do qual os interesses do Estado se desenham no liberalismo brasileiro é o de uma oligarquia agrária que veio desde o Brasil colônia, atravessou o Brasil império e proclama a República à luz do seu interesse. Portanto, nós vamos aprovar no Brasil um Código Civil em 1916, quando a Europa não fala mais em codificação. Quando a Europa está vivendo já o período do intervencionismo. Mesmo assim, tardiamente, eu diria intempestivamente, nos chega um Código Civil em 1916. Dirá Rui Barbosa, que é um liberal, águia de Aia, que vai criticar o código. Ele vai dizer: parimos um código de costas para o futuro. Abrimos o século XX com um mecanismo do século XIX. A codificação era um instrumento do século XIX. Sempre foi. Se fosse o Código Napoleão, 1803, o BGB, em 1894, que vai entrar em vigor em 1900. Pois bem, essa realidade liberal, clássica, do ciclo do café com leite, quando é que ela chega ao fim e nós tocamos o intervencionismo? Quando Getúlio encilha
o seu cavalo no branco, vamos pintar bem essa coisa, né? No obelisco da Avenida Rio Branco. Quando ele fez isso, caiu o liberalismo e, portanto, começou a sacudir o Código Civil brasileiro. Por quê? Porque aqui começa no intervencionismo, lá fora bem antes, como vocês viram, mas no que diz respeito ao Brasil aqui, a fase da descodificação. O termo não é meu. Estou citando o professor Natalino Hirte, uma obra com esse nome, L'État de la Decodificazione. Se estivesse citando o Bobbio, estaria falando da era dos estatutos, outros colegas vão falar de fase dos microsistemas, a grande maioria está vivendo isso, achando que isso é moderníssimo até hoje, né? E escreve coisas tipo, o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema das relações de consumo. Sim, os valores condicionais então não entram ali dentro. Bom, mas enfim, bobagens à parte que a gente tem de colegas, talvez não